Antigamente, o perfil do imigrante brasileiro era aquele que ia trabalhar com serviços braçais, juntar um dinheiro para comprar um terreno no Brasil e voltar. Mas isso mudou. Tem muitos brasileiros que agora vêm para fora para criar oportunidades de negócio. Hoje eu estou aqui no centro de Dublin e vou mostrar negócios de brasileiros aqui na Irlanda. Vamos falar um pouco dos desafios e também das oportunidades que existem e responder por que tem tanto brasileiro empreendendo aqui na Irlanda. Eu cheguei aqui como estudante. Antes no Brasil eu era de TI e aí eu vim pra cá pra poder aprender inglês e voltar pra lá. Só que a área da beleza era a minha paixão e aí eu comecei a trabalhar com isso aqui. Eu fazia uma unha, fazia uma depilação, porque eu fiz vários cursos disso antes de vir pra cá. E aí eu parei no cabelo e aí fiquei assim. E aí eu trabalhei em alguns lugares, bastante lugar na verdade, antes de abrir meu próprio negócio. Como todo mundo sabe, é impossível abrir um negócio aqui sendo estudante. E aí depois que nós pegamos a cidadania, foi que eu consegui realmente abrir um negócio meu, um espaço meu. A gente tinha o sonho de trabalhar com congelados no Brasil, só que devido à economia do Brasil, devido a N fatores, nós decidimos que a gente ia sair do Brasil. Então nós adormecemos esse sonho. Viemos para cá como estudantes, sabendo que existia a possibilidade de ficar, por eu ser descendente de italiano e outras nacionalidades. E aí trabalhamos aqui, como todo estudante trabalha, até que chegou o momento que a minha filha tinha 1 ano e eu trabalhava muitas horas. Eu perguntei para o Samuel, o que nós vamos fazer? Ele falou, eu já falei que eu quero trabalhar com comida. Eu falei, então vamos. E foi aí que surgiu o Olivia's Food. Então empreender foi a forma de você ser mais independente também, né? Foi. Ter mais flexibilidade. Ter mais flexibilidade. Foi, principalmente porque eu tinha a minha filha pequena, né? Então, assim, por mais que muitas pessoas acham que ser empreendedor você vai trabalhar pouco, pelo contrário, você trabalha muito. A gente sai muito tarde, mas pelo menos eu posso fazer o meu horário. A minha filha, geralmente, ela está aqui conosco na empresa, no momento que dá para ela ficar, né? Que tem que dormir e tudo tal. Mas a gente passa mais tempo com família também. É uma boa trabalhar com comida aqui na Irlanda? Eu acho que é uma ótima saída se você sabe fazer bons produtos. Eu, antes de vir para cá, eu trabalhava com direito e eu comecei a fazer umas quentinhas fitness e me identifiquei, vi que eu era bom fazendo comida e falei, cara, acho que tem um caminho ali pra gente seguir. Além do que o irlandês, ele tem muito hábito de comer fora aqui. Eles não têm tanto hábito como nós brasileiros de preparar comida, levar marmita. Então eles comem muito fora e principalmente lanche. Eles focam muito em lanche. E aí o Pablo, que já tinha mais de 15 anos de experiência, como eu disse, muito bom no que ele faz, a gente resolveu juntar essas duas forças e falou, cara, vamos tentar focar no público daqui e trabalhar com comida, porque eu acho que tem muita saída e tem muito mercado ainda, tanto para quem já está, quanto quem tem vontade de empreender nesse tipo de área, sem dúvida. Quais foram os principais desafios de abrir, principalmente um food truck? Informação, eu acho que essa foi a primeira dificuldade que a gente enfrentou, a gente conseguir ter as informações certas, porque a gente sabe que aqui tem legislação para tudo, para a questão de controle, de limpeza, de produção. Aqui dentro do nosso food truck a gente faz tudo handmade, então a gente faz os molhos, o blend da carne. Agora a gente tem um supplier que fornece para a gente os pães, que a gente também criou a receita, então a gente tinha um pouco de dificuldade nisso, porque a gente sabia que poderia ser difícil. Só que aí a gente fez o básico, a gente foi diretamente na fonte. Aqui tem um HSE, né, que é o órgão regulatório, como se fosse a vigilância sanitária, e a gente se informou com eles quais seriam os desafios que a gente teria ao abrir um food truck. E ela falou que se a gente mantesse o processo de higienização, todos os processos que a gente continua mantendo aqui dentro da Bubera, a gente conseguiria. Bom, só nessa rua aqui, olha a quantidade de comércios brasileiros. A gente está numa rua aqui de uns 200 metros. Aí tem aqui, ó, o Brasileiro Mercado. Mais pra cá tem a Padoca, uma padaria brasileira. Aqui, ó, Seda, que é o dono é brasileiro. Vintage, dono brasileiro. Aí vamos mais pra ali. Aqui também a Link Brasil, claro, produtos brasileiros, mercadinho brasileiro. Olha aqui, ó, e lá do outro lado também, Fab's Grill, brasileiro, restaurante brasileiro.
Bom, então aqui na região central de Dublin já dá para ver que tem bastante negócios brasileiros, né? Apesar da maioria dos negócios estar relacionada à alimentação, não é só isso que a gente faz aqui. Tem vários negócios, desde serviços, e tem brasileiro fazendo até cerveja aqui na Irlanda. É muito desafiador quando você pensa em construir um business na Europa, principalmente quando não foi uma ideia que surgiu do nada e também não foi uma oportunidade de ganhar dinheiro, era algo que eu amo. Então eu tinha que fazer com muito cuidado e muita consciência, porque eu não podia me aventurar com a minha própria profissão. Porque há uma reputação por trás daquilo. Eu não estava tentando a sorte ali naquele momento. Se não desse, eu ia tentar outra coisa para conseguir dinheiro. Foi passando por vários estúdios. Eu trabalhei para vários outros estúdios para poder entender um pouco também como que funcionava a legislação, entre outras coisas aqui. Como é que é abrir aqui? Tem que ter uma licença especial? Como é que é a legislação aí no caso? Olha, a legislação para estúdio, ela tá em reforma. Eles estão ainda adaptando muita coisa. Mas sim, a Europa, ela tem uma estrutura que eu acredito que é muito comum. Eu já vivi aqui, já fiz piercing na Alemanha, na Estônia, em outros países. E uma das estruturas é ter seguro. Como é um país que não tem saúde pública, eles pedem para que a gente tenha seguro de tudo. Então é seguro da empresa, seguro do business, seguro de carro, tudo tem que ter seguro. Então a gente precisa de um seguro, e aí tudo vai depender da sua área e do quão insalubre ela é, quão arriscada ela é, para que esse seguro, você consiga ter uma ideia do preço dele, se você vai conseguir pagar, quanto ele custa por ano e por pessoa que está dentro da sua loja. Então todo mundo que atende o público tem que ter um seguro. Toda loja, toda empresa, self-employed ou companhias grandes, é obrigatório. O seguro ele é obrigatório. Como é que foi a questão de licenças e de burocracia inicial? Inicialmente você precisa de uma licença do HSE, que seria a parte... Como se fosse a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, exatamente. Então você precisa fazer um curso que eles pedem para você fazer como dono de restaurante. E aí você precisa passar numa prova para poder ter esse certificado. Após esse certificado, você aplica no site do governo para eles virem te visitar. E aí você consegue uma licença para o seu negócio funcionar, sabe? E essa visita é tranquila ou é muito complicada? Muito tranquila, é uma visita de orientação no começo, tá? Então a gente tem as visitas periódicas aqui, e sempre de orientação. Como a gente segue também o curso, ele é exatamente para restaurante. Então você já aprende como você faz para o restaurante se manter limpo, se manter organizado, se manter em ordem, fazendo os recordings necessários e tudo mais. Então tem tudo, a gente tem todas as folhas de registro, de chegada de suprimentos, de peixe, das coisas importantes que eles pedem nesse curso. E a gente faz esse curso, aprende e a gente mantém isso. Eles vêm verificar o que eles veem que não está legal, aí eles te orientam, te dão um tempo para você arrumar aquilo ali. E aí você tem um tempo para você arrumar. Por exemplo, a cozinha tem que ter água quente. Então se ela chega aqui e não tem água quente, ela vai falar, você precisa colocar água quente. Não é multa não, né? Não. Ela vai te orientar 1, 2 vezes. Na terceira ela pode te dar uma multa. Entendi. Então precisa desse licenciamento para fazer isso. Mais brasileiro que isso, rapaziada. Goiabada e geleia de maracujá. Vou experimentar primeiro o sushi. Uma pesquisa da Unleash de 2023 diz que a maioria desses negócios são feitos por microempresas e pequenas empresas, mas já gerou mais de 99 milhões de euros e emprega 2.200 pessoas. E ainda de acordo com a pesquisa, os maiores desafios são regularização, formalização do negócio e acesso a instalações adequadas. Em relação aqui a licenças, teve muito trabalho nessa parte ou é tranquilo? As licenças para você ter um local físico, você precisa ter licença de bombeiro. A gente contratou uma empresa para saber se estava tudo certo. Se a gente precisava fazer alguma regularização no espaço, se tudo que a gente tinha, por exemplo, a saída de emergência, se a porta já estava condizendo com o que eles pedem. Então, não foi difícil porque não foi eu quem fiz, mas eu contratei uma pessoa. Eu acho que se você me perguntar hoje qual é assim, a maior dificuldade que você tem abrindo um negócio em outro país, a dificuldade
habilidade linguística, por mais que você fale, que a gente tenha um bom nível de inglês, quando você se depara com coisas muito específicas de determinada área, você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Então eu acho que a barreira linguística, ela vai até certo ponto, sabe? Ela te faz parar em certo ponto. E aí você tem que pedir ajuda. Eu pedi ajuda porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde ir, eu não sabia o que procurar, sabe? Mas você sentiu que os fiscais da prefeitura, quando vem aqui, no caso, é para você se adequar mesmo, né? Não é tipo, querer molhar a mão de ninguém, nada disso. Não, eu não tive isso. Nós tivemos uma visita eu vou falar em português assim, porque é como se fosse o Ministério do Trabalho. Nós tivemos uma visita do Ministério do Trabalho aqui uma vez, para saber se todo mundo que estava aqui estava de forma legal, estava de forma certa. E realmente não é. Eles não chegam aqui te pedindo assim, passa, sei lá, me dá um dinheiro aqui que eu vou fazer vista grossa. Não, eles querem ver, eles te dão oportunidade. Por exemplo, se você tem alguém que não está regularizado, eles te dão a oportunidade de você ir lá, de você contratar essa pessoa, fazer a forma certa. Então eu acho que eles estão muito mais interessados de que você ande certo do que eles ganharem alguma coisa por fora disso, sabe? A gente sabe que no Brasil existem barraquinhas de rua, né? Sim. Por exemplo, um cara tem uma carrocinha de cachorro-quente na rua. Sim. E ele tem um alvará lá para vender essa. Sim. E aqui não é bem assim, aqui você não pode estar diretamente na rua, né? Exato. Você tem que estar num espaço fechado. Exato, exatamente. Então, isso foi algo que a gente também não sabia se a gente podia fazer. Porque, por exemplo, o nosso primeiro local era uma propriedade que estava vazia, que era usada para guardar lixo, basicamente mesmo. A gente conseguiu alugar aquele lugar e abrir ali. Só que aqui na Irlanda tem uma questão que se chama do Plan Permission, que é, por exemplo, se eu abro um negócio aqui que, sei lá, que é uma garagem, eu não posso depois simplesmente transformar aquela garagem em um lugar de comida, porque a permissão, o Plan Permission que eles têm... como se fosse o alvará, né? Como se fosse o alvará. O alvará deles era para funcionar como um centro comercial para garagem, mas e para comida? E, inclusive, esse foi o nosso teste. A gente falou, cara, vamos começar, vamos ver o que acontece e vamos embora. O HSE já deu a liberação, que é a vigilância sanitária, que no meu ponto de vista é o mais importante, que é o que garante a qualidade do seu produto. Até para você conseguir trabalhar nos aplicativos de comida e todas essas coisas. E eu falei, vamos começar assim mesmo, sem esse Plan Permission, porque área comercial, e aí é uma parte jurídica que eu também fui me informar aqui, se é comercial, a gente entende que pode agir como outro comércio, não necessariamente somente aquele que tem na liberação. E a gente ficou rodando lá durante um ano e nunca teve problema nenhum em relação a isso. Como é que foi financiar a sua empresa? Você teve que pegar um financiamento no banco ou você começou com recursos próprios? Super próprios. Eu tinha muitos empregos de imigrante aqui, então eu fui juntando dinheiro. Através dos meus empregos de babá, de faxina, entre outros empregos que eu fazia, eu sempre ia guardando dinheiro para investir um dia no meu estúdio. Então eu não cheguei a fazer nenhum empréstimo, nada disso. Inclusive o primeiro estúdio que a gente abriu, muitas coisas eu peguei de doação. Sofá, balcão, todas essas coisas assim. Então foi super low cost. Porque eu tinha que investir dinheiro em outras coisas, né? E entre todos os desafios de montar o business, ainda tinha a barreira do idioma e de entender se eu ia estar fazendo tudo certinho, porque a gente já tem no caso, falta de privilégio por ser imigrante. Então, quando você já é imigrante, você tem que fazer as coisas com mais cuidado ainda, porque você vai ganhar uma visibilidade dependendo do que você estiver fazendo, e é importante que você tenha uma estrutura e tenha pelo menos a noção básica da legislação, dos seus deveres, das suas obrigações, para que isso não ponha, muitas vezes, o seu sonho, o seu dinheiro em risco, né? Nós tínhamos um valor no Brasil, né, que foi o que nos ajudou, porque os dois saíram do emprego, né? Então isso nos ajudou a nos manter, né, enquanto o negócio ia se estruturando. E aí, conforme ia entrando o dinheiro, né, a gente ia investindo. No início, como a gente queria criar um restaurante próprio, a gente foi atrás de um grupo de investidores
e eles fizeram esse investimento, eles compraram o truck, eles fizeram todo o primeiro investimento através de uma participação em shares dentro da nossa empresa. Com o dinheiro deles, a gente montou o food truck, a gente começou aquele primeiro dinheiro para giro, mas depois a gente já começou a andar com as próprias pernas e agora a gente, inclusive, recomprou toda essa parte do investimento que eles haviam feito anteriormente. Mas aqui na Irlanda, se a gente soubesse antes, é o que eu falo sobre informação. É muito fácil você conseguir financiamento no banco para qualquer coisa. Para abrir um negócio é mais ainda. E para a gente o que facilitou foi o quê? Depois que a gente já tinha aberto, validado o produto, quando a gente precisou ir no banco recorrer a eles para conseguir recomprar a parte deles e fazer essa mudança estrutural aqui, porque o trailer antes ele era muito diferente do que ele está hoje. A gente, para fazer essa mudança, a gente precisou novamente de um investimento. E a gente conseguiu tudo no banco de uma forma muito fácil. Em 3 dias a gente conseguiu levantar um bom valor, que foi suficiente para a gente pagar todo mundo, reformar o nosso trailer, trocar a localização e ainda ter dinheiro para giro. Mas você pode começar, dependendo de como você for começar. Eu vejo muitas pessoas que começaram seu empreendimento dentro de casa, vendendo ali, tipo, para amigos e pessoas próximas. Você não precisa necessariamente de um investimento. Acredito que é até bom, antes de você fazer algum tipo de dívida com o banco ou com o investidor, é principalmente validar o seu produto, porque às vezes muitas pessoas pegam o empréstimo, quando vão testar o seu produto, vê que não é aquilo, não vai ter tanta vazão e você pode acabar quebrando e ficando com uma baita de uma dívida. Mas muito fácil, sem muita burocracia, conseguir empréstimo no banco. Comer agora, né? A parte boa de fazer esses vídeos de comida é que a gente, né, smash. Todo melado, cara. É muito bom. Qual tipo de público você atende? São brasileiros, são irlandeses, são pessoas internacionais? Conta um pouquinho aí da variedade. Eu comecei aqui na Irlanda 100% brasileiro. E aí, ao longo do tempo, eu fui diversificando mais o meu público. E eu fui diversificando mais o meu público no boca a boca. Então, eu tinha muito mais pessoas indicando, essa pessoa vai lá que ela faz isso, ela faz isso. Mesmo porque, quando você atende uma outra pessoa, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada de inglês. Então, é impossível você atender um outro público, sendo que você não consegue se comunicar com ele, sabe? E eu não tinha ninguém do meu lado para ajudar. Como eu trabalhava em lugares que as pessoas alugavam a cadeira, era meio que cada um por si, assim, sabe? Então, conforme eu fui melhorando o meu inglês, eu fui trazendo novas pessoas. Hoje eu faço essa averiguação assim mensal, a gente tem planilha, a gente coloca na planilha. Até o ano passado eu tinha 60% de brasileiro, hoje eu tenho 50% brasileiro, 50% pessoas de fora. É um público internacional. Eu também falo espanhol, então o que traz muita gente que fala espanhol para cá, mas se você me falar assim, Aline, qual que você quer mais, qual que é o seu foco? Eu não tenho foco. Eu quero que as pessoas, de uma forma geral, entendam que nós estamos aqui para oferecer um bom serviço, sabe? Mas esse balanço de 50% brasileiro e 50% pessoas de fora, eu acho que é o meu goal que eu queria, sabe? Eu queria que pessoas também, que não fossem brasileiras, reconhecessem que nós brasileiros, entregamos um bom serviço para eles, sabe? E nessa área de beleza, eu acho que o brasileiro... Essa área de beleza, a gente tem nomes, né? Assim, Brazilian Hollywood, Brazilian Blow Dry, então assim, por que tem o nosso nome? Porque a gente realmente é um diferencial nessa área, sabe? A gente realmente entrega um serviço que é muito bom, que é muito diferenciado. Assim, eu fiz um curso aqui na Irlanda, por exemplo, que todo mundo da minha sala era irlandês e só eu brasileira e só eu sabia mexer com cabelo cacheado. Então, é diferencial porque a gente tem uma gama muito grande no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande e isso trabalha a nosso favor, sabe? Hoje a gente sente uma crescente dos irlandeses por conta do tempo que a gente já está aqui e pela nossa pontuação, Google, essas coisas, né? E a gente sente uma vinda muito grande de gringo para cá, para comer no sushi. Mas ainda assim eu acredito que 70%, 75% sejam os nossos brasileiros mesmo. É difícil furar a bolha dos consumidores brasileiros? Porque a gente tem 80 mil brasileiros na Irlanda, mas a gente tem 5 milhões de pessoas no total. É difícil furar essa bolha? De trazer, você fala de trazer mais o irlandês para cá? O irlandês para o negócio? Eu acho que para o Sushi Sakai, sim, por ser sushi.
né? Eu acho que no Brasil o sushi já está bem popularizado. E vejo que aqui na Irlanda muitos clientes que vêm aqui, ou nos eventos que eu faço que tem, estão começando a comer agora, sabe? Eu nunca comi sushi. Às vezes, no geral... No assim, geral, a pessoa nunca experimentou. A gente às vezes nunca comeu, e quando come bem pouquinho e tal. Então, eu acho que por isso que, como a gente faz o sushi brasileiro, a gente atrai os brasileiros, a gente faz o estilo brasileiro, então tem o rodízio aqui, tem tudo. Tanto que o irlandês vem aqui, ele não come rodízio porque ele acha muita coisa, fica bem fora pra ele. Ele pega um combo e tal. Às vezes é só 8 peças ali que eles estão acostumados. Então eu sinto essa em relação ao restaurante, né? Ao Sushi Sakai. Muita gente que tem restaurante brasileiro cai naquele nicho de comida brasileira, clientes brasileiros e tudo mais. Você tem uma hamburgueria, mas a gente vê que não tem nada relacionado ao Brasil aqui. Isso foi pensado? Como é que foi essa adaptação ao mercado irlandês? Na verdade, a gente desde o início pensou, por mais que tenha brasileiros aqui, somos muitos, e é uma comunidade unida que ajuda um ao outro, a gente tem que lembrar que a proporção para brasileiro aqui, se eu não me engano, deve ser de 70, 100 mil brasileiros para 3 milhões de irlandeses. Então a gente não podia simplesmente excluir esse público gigantesco que é o irlandês, e a gente falou, vamos fazer diferente, vamos focar no público daqui, o público gringo em geral, não somente o irlandês. Então a gente resolveu tratar nosso marketing todo em inglês, nosso menu todo em inglês, a gente resolveu trazer uma comida diferente do que a gente faz no Brasil. A gente usa ribeye, que é uma carne que eles gostam bastante. A gente tentou fazer um incremento do lanche de formas complexas, trazendo um pouco mais de cozinha para a rua. Então a gente focou desde o início, vamos focar no público Irish. E hoje, basicamente, 80% do nosso público, para mais, acho que diria 90% do nosso público não é brasileiro. É bem difícil a gente ter brasileiros vindo aqui. Inclusive, a gente está até mudando isso um pouco. Agora a gente está tentando fazer um marketing voltado também para o nosso público brasileiro, mas o nosso foco principal sempre foi o daqui. Porque, como eu disse, brasileiro você acaba ficando muito nichado. Por mais que seja uma comunidade unida, você às vezes pode excluir muitas pessoas. Eu vejo algumas empresas que fazem marketing em português, tudo em português, e longe de mim de querer condenar. Mas eu acho que você acaba afastando um pouco essa outra parte que é muito maior da fatia do bolo. Então desde o início foi pensado. Você conseguiu furar a bolha, então? Podemos dizer que sim. Na verdade, nem entrou na bolha, né? Nem chegou. Exato. A gente nem chegou a entrar. A gente continua tendo, a gente tem nosso público brasileiro, mas o nosso foco é para o público em geral. A gente em nenhum momento focou em brasileiro, de forma alguma. Quando você começa a atender toda a variedade de público, você não fica só restrita ali. Você não fica restrito e você não fica dependente desse público. Porque assim, tem 80 mil brasileiros. Sim, tem 80 mil brasileiros. Mas a gente tem 5 milhões de pessoas aqui. A gente não pode simplesmente focar em uma área só. Aquele nicho brasileiro é maravilhoso. Eu devo tudo à minha comunidade. Eu realmente devo tudo à minha comunidade brasileira. Mas não tem por que eu estar em um país onde tem 5 milhões de pessoas e focar só em uma pessoa. Não faz sentido. No meu pensamento como empreendedora, eu quero que mais pessoas conheçam, mais pessoas venham e a gente entregue muito mais do que a gente entregue muito mais e mostre o que a gente pode oferecer, sabe? Eles gostam muito do nosso trabalho, assim, eles ficam surpresos desde o nosso atendimento, até quando a gente fala da segurança, quando a gente mostra como a gente trabalha, o porquê que a gente faz assim. Então tem um público e um potencial, assim, sabe, o europeu. Mas é difícil furar a bolha, que muitos negócios brasileiros só atendem o público brasileiro. É muito desafiador furar a bolha, porque a partir do momento que você está ali dentro da comunidade brasileira, por mais que você viva os problemas ali, eles vão ser no seu idioma, você cria vínculos, você cria amizades. Agora, a partir do momento que você é uma empresa e que você está atendendo pessoas de fora, você começa a lidar com problemas que eu nunca havia tido com a minha comunidade brasileira, por exemplo. Por exemplo, todo mundo fala brasileiro, às vezes, que não é muito honesto, coisas assim. Eu tendo business há anos, eu nunca fui roubada ou passada a perna por algum brasileiro.
mas uma irlandesa desceu para sacar o dinheiro e nunca mais voltou. Então os impostos aqui são altos para o empreendedor? Para o empreendedor é altíssimo, é altíssimo. Na verdade, por exemplo, o funcionário paga a contribuição social dele, eu também pago a contribuição social dele. E aí, se eu sou uma limitada, por exemplo, eu tenho lucro, aí eu tenho que pagar acima do lucro, eu também tenho que tirar mais dinheiro. Quando eu for tirar dinheiro da empresa, eu também tenho que pagar mais imposto. Então, é muito alto. E não se tem tanta ajuda do governo para small business, sabe? Para grandes empresas como a Apple, exato, Google, eles pagam muito menos, mas para nós a gente paga uma infinidade de coisas. Os impostos aqui são altos. Mesmo para o empreendedor? Principalmente para o empreendedor. Eu acredito que é mais alto do que para quando eu trabalhava para as empresas. Em cima de uma joia, que é um produto, o governo fica com 23% a cada 2 meses. Sim, o VAT. Isso, que é o VAT. E a gente tem taxas de serviço, que também são cobrados a cada 2 meses, que são 13,5%. Fora isso, você tem aquela taxa anual que é em outubro ali, que acontece do seu profit total e tudo mais. Então, você tem que saber mais ou menos qual que é a saúde financeira do seu negócio, para você entender o quanto você está faturando, se você está precificando o seu produto certo. Eu já patinei inúmeras vezes em todas essas fases, porque eu sou apaixonada pela minha profissão, eu não sou uma mulher de negócios, eu não achei uma oportunidade de investir um dinheiro. Então eu já patinei inúmeras vezes e hoje eu ajudo bastante gente, às vezes, a não ter os mesmos erros ou prestar mais atenção de como precificar, cuidado com fornecedores e coisas assim. Vamos dizer, um hambúrguer aqui, o hambúrguer do dia, que tá R$ 9,90 Sim. aqui. Se você fosse vender no aplicativo, você ia perder quanto dessa grana aí? Depende muito da empresa, porque às vezes a gente começou com um rate de 35%, só que a gente conseguiu reduzir para 30% e tem gente que consegue reduzir para menos ainda. Então vamos botar ali uma média entre 25% a 30%, mais os 33% em cima do insumo. Então, se você bota na ponta do lápis, você está perdendo metade. um pouco mais da metade somente para o aplicativo e para pagar o custo do produto, né? E aí vai pagar o imposto ainda? Paga o imposto em cima disso, é complicado. Por isso que a mudança de local para a gente foi fenomenal, porque a gente vendia bastante no aplicativo, o que a gente continua vendendo bem, só que agora a gente tem muito mais público aqui que exime basicamente todas essas taxas abusivas. A gente continua tendo a taxa dos produtos, tendo a taxa do VAT que se cobra em cima da comercialização, mas que não chega nem próximo desse valor. Qual conselho que você daria para um brasileiro que quer empreender fora do seu país? Primeiro, a pessoa realmente entender, fazer um plano de negócio, entender. É isso que eu quero para minha vida ou isso é algo porque eu preciso complementar a minha renda, né? Porque muitas pessoas acham, eu vou ser empresário, vai ter pessoas para trabalhar comigo, eu vou descansar. Não, pelo contrário. O dono tem que estar dentro. Se você não estiver dentro, o seu negócio não anda, né? Primeiro, eu acredito que a pessoa tem que fazer uma análise, se é isso mesmo que ela quer. Fazer um plano de negócio, depois buscar auxílio para não cometer os erros que eu e muitas outras pessoas cometeram antes. Mas eu acho que é a persistência, né, velho? Eu acho que é você cair e levantar, tipo... Porque eu tô há 9 anos empreendendo aqui e são 9 anos que você tem suas dificuldades e vai valer o quanto que você não desistiu. Só isso, para você continuar, porque não é fácil, seja aqui, seja em algum outro país também. Cuidar do negócio, ter colaboradores, pessoas que estão ali com você, cuidar disso, cuidar do financeiro, cuidar contábil, contar o marketing, contar... Cara, são todos os... Você ser dono de um negócio, você empreender, é você cuidar de um filho. Bom, o tema do vídeo é: por que tem tanto brasileiro empreendendo na Irlanda? Qual é a resposta? Olha, ela é boa, hein? Olha, eu acredito que é porque o nosso país está vivendo uma época bem ruim, então está muito difícil estar lá. A gente sabe que a vida do imigrante e do estrangeiro aqui, ela também é difícil, você também rala igual, mas ela nos dá mais possibilidades. Então eu acredito que a maior parte dos brasileiros que estão migrando e estão virando empresários aqui, primeiro pela internet, isso aqui que a gente está fazendo hoje. Quando eu vim 9 anos atrás, eu buscava tantos piercers para falar comigo, para ter uma referência, para entender, e não existia. Sim. Então hoje a gente tem muito mais informação.
A gente já consegue, às vezes, sair do Brasil e conseguir ter uma base. Poxa, quanto será que eu consigo fazer de dinheiro lá? Como será? Quem que eu contacto para abrir uma empresa? Então, a gente tem muito mais estrutura. E o Brasil está numa fase muito ruim. Então, eu acredito que a galera está migrando para cá e está abrindo empresa aqui justamente para aproveitar a economia da Irlanda, que no momento ainda é boa. Mesmo que a gente pague impostos altos e taxas altas, é um país que tem dinheiro, que tem recurso, a galera tem emprego. Então, funciona muito bem. A gente está tentando responder a pergunta: por que tanto brasileiro está empreendendo na Irlanda? Você tem a resposta? Eu vou falar com base num achismo meu. Eu acredito que muitas pessoas vêm do Brasil, cara, com qualificações, formados, com habilidades, com várias skills que podem ser usadas aqui. Mas às vezes eles não conseguem colocar isso em prática trabalhando para os outros. Então eu acredito que muito tem a ver também com a questão de querer buscar a sua própria liberdade e saber aplicar na prática o que você sabe fazer. O pessoal vem aqui como estudante, trabalhar como estudante, trabalha de muitas profissões, só que eu acredito que muita gente tem muito sonho que deixou lá no Brasil e vê que aqui existe a possibilidade, né? Justamente pela economia, pela questão dos impostos ser diferenciado do Brasil, vê que existe a possibilidade de realizar sonho, né? De crescer. Por isso que o brasileiro está investindo tanto no empreendedorismo. Então, como é que faz para a galera encontrar a Bull Bear? Bom, agora a gente está situado num novo local, a gente está no Albert Court, próximo ao Gran Canal. Nós somos o primeiro estúdio de piercing seguro aqui da Irlanda. Nós temos 2 unidades, uma na Cape Street com a Parnell no centro, do lado norte da cidade, e outra aqui no Temple Bar, do lado sul. Então, quem quiser conhecer, saborear as nossas refeições, entre nas nossas redes sociais ou no nosso website. Teremos imenso prazer de atender. Deus abençoe. Vem aí pro Sushi Sakai, vem aproveitar nosso sushi. A gente tem rodízio aqui também, a gente faz delivery também e também faz os eventos aí na sua casa aí também. E eu convido todo mundo a conhecer meu espaço, a dar uma passada aqui. Mesmo que você não for fazer nada, a gente oferece um vinhozinho, um café, um cappuccino. Então passa aqui só pra conhecer. Meu cabelo. Vamos fazer esse cabelo. E aí, você gostou de conhecer os negócios de brasileiros aqui na Irlanda? Me conta aí qual que você mais gostou e onde você quer que eu vá no próximo vídeo. E me fala também, você abriria um negócio fora do país? Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Valeu!